admitir a possibilidade de flexibilizar o teto de gastos da União, o presidente Jair Bolsonaro recuou mais uma vez. Bolsonaro reafirmou o compromisso com a regra que impede a ampliação de despesas do governo além da inflação. Para analisar do ponto de vista econômico essa questão, nós contamos com a presença do economista, doutorando em estudos estratégicos internacionais pela URGS, Marcel Jaroski, e do doutor em economia, auditor fiscal da Receita Estadual, Jacó Bratz. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar. O Brasil dispõe de 3 limites legais para conter o descontrole nas contas públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal, acho que essa é a mais famosa de todas, né, de 2001. A regra de ouro inscrita na Constituição e o teto de gastos aprovado no governo Temer em 2016. Você lembra da polêmica? Pois é, por meio da Emenda Constitucional 95. Na semana passada, nós discutimos parte deste tema do ponto de vista político, tá? Como atender às bases militares, entre outros, né, no arranjo do Congresso Nacional. Como vocês analisam essa questão? Né? É momento de afrouxar os gastos? Eu sei que é difícil a gente separar economia e política numa questão dessa, porque a gente, quando fala do orçamento, a gente sabe que tem muita gente pedindo, e todos eles, boa parte, entes políticos, né? Então vamos tentar entender, é momento de afrouxar? O governo está batalhando para ajeitar a máquina. Dá para a gente pensar nisso, a partir até das reformas, daquilo que vai ser economizado futuramente? Vou começar com o Jaroski e depois o Bratz. Bem, boa noite a todos. Na verdade, a questão de flexibilização dos gastos, a gente pode, para sintetizar um pouco o pensamento, poderia se olhar da seguinte ótica, né? Quando você olha o orçamento público, né, a gente pode ver quem paga e quem recebe, né? Então, se olhar o orçamento público, quem paga efetivamente, a maior parte dos impostos são incidentes sobre consumo, né? Isso faz o quê? Que a maior parte da população que vai pagar são as pessoas que ganham de 1 a 3 salários mínimos, né? E essa parte da população, elas vão demandar, justamente essa camada da população que vai demandar grande parte dos serviços públicos, né? Então, essa parte da população que paga a maior parte da carga tributária e elas recebem os impostos, os serviços públicos, que nós todos somos sabedores das qualidades dos serviços públicos, né? Essa tem uma realidade. Então, quando você limita esses tetos, você está penalizando o agente pagador que mais contribui, né? Então, em vez de discutir efetivamente os gastos, né, poderia se discutir a receita, né? Sim. E sempre analisar efetivamente quem contribui com grande parte do orçamento, né? No caso, educação e saúde sempre são focos. Educação e saúde são focos, né? Porque são gastos que não tem como cortar. Então, a pessoa vai para unidade de pronto atendimento. Tranquilamente, ela vai ficar 10 horas lá. Então, você pode dizer, é normal. Eu acho, não sei se é normal, né? É normal, mas não é comum, né? Sim. Então, essas coisas que se discute, né? Vai limitar esses gastos, teria que se ver a receita, na minha ótica, na questão da flexibilização. Bratz. Do ponto de vista de sustentabilidade fiscal, o teto foi um ganho para o Brasil em termos de sustentabilidade mesmo, né? Não adentrando na tua seara de discussão de quem paga e quem recebe benefício ou não, mas avaliando apenas a questão do teto em si, ele foi um ganho porque deu maior credibilidade à política fiscal e deu maior sustentabilidade à medida que tu sabes, olhando para o teto, que em algum momento a despesa vai ter que parar de crescer, já que a despesa no Brasil ela cresce há mais de 30 anos consecutivos. A despesa cresce acompanhando o crescimento da receita, só que ela cresce ainda mais que a receita. Então, esse crescimento anormal da despesa, além do crescimento da receita, ela causa esses déficits que a gente está acostumado a ver todo ano, né? Déficit disso, déficit daquilo, déficit da Previdência. Então, o teto dos gastos deu uma previsibilidade melhor para esta situação. Contudo, o teto está caindo, né? O teto está prestes a cair, por quê? Porque a despesa, como o colega já manifestou, ela está num limite tão grande de contenção para obedecer às regras fiscais que tu mencionaste no início da entrevista, que ele vai ter que ser flexibilizado.
não vai ter opção a não ser flexibilizar. E aí, bom, com as maneiras de flexibilizar o teto do gasto, a gente pode discutir aqui na sequência. Bom, nesse ano, para você ter uma ideia, os gastos federais foram objeto de um... Aqui nós temos que usar a palavra porque cada palavra tem um ponto de vista e vai posicionar de alguma forma, né? Foram objetos de um contingenciamento financeiro ou corte, tá? De 34 bilhões de reais para cumprir a meta estipulada pela lei de diretrizes orçamentárias. Os programas sociais têm relação com a emenda do gasto público e aqui a gente pode incluir uma gama. As pessoas vão pensar nos programas sociais mais básicos, como Bolsa Família, entre outros. Mas existem outros programas que já foram citados pelo governo federal que vão além do Bolsa Família. Como é que a gente pode entender também essas conquistas? Recentemente, o governo Bolsonaro deu um pequeno aumento, por exemplo, no Bolsa Família. Como é que a gente pode entender essa equação dentro dos gastos? Agora eu estou incluindo mais uma questão. Além de saúde e educação, a gente tem os programas sociais do governo federal. É uma questão complexa, né? Então, porque, na verdade, o que se discute hoje, efetivamente, é a questão do corte dos gastos. Corte dos gastos está certo. Pode-se olhar por aí. Mas também a gente tem que ver que a receita caiu, né? Acho que se pegar o Brasil de 2000 a 2010 cresceu aproximadamente 4%, né? Se pegar 2011 até agora, deve ter crescido um pouco menos, ligeiramente menos que 0,5%. Né? Isso inequivocamente deve ter provocado uma queda de receita. Sim. Então, e depois de 2013 se acentuou. Aí teve aí o governo Dilma, o que ele quis fazer também? Ele deu incentivo, deu subsídio para a parte da indústria, com a ideia que o investimento, ou seja, você dá subsídio com aquela expectativa, aumenta a renda disponível e eles vão investir, a indústria vai investir. Só que não investiu porque o cenário estava ruim, todos nós somos sabedores, então deu errado. Né? Então você tem essa questão que derrubou a receita. Sim. Né? Derrubou a receita. Então, a outra coisa que poderia, que já discutindo, haveria outras formas de aumentar a receita, né? Tributar a herança, lucros e dividendos, etc. Né? Tentar resolver essa questão pela receita, porque realmente tem uma parcela da população, como a gente tratou, elas são meritoriamente demandantes de ajuda pública, né? Então, fico pensando nesse raciocínio, Jaroski, e aí pode nos dar uma luz, e depois o Bratz, se não fica um cenário muito preocupante na medida em que a gente perde receita, né? Não tem dinheiro circulando, as pessoas não estão consumindo nessa nossa maneira de tributar sobre e adquirir receita, né? E as pessoas não consumindo, o governo reduz os investimentos, né? Acaba não aplicando, botando mais dinheiro em obras também de infraestrutura e coisas do tipo, e aí o dinheiro não circula mesmo. E aí, como é que a gente pode entender? E os programas sociais justamente são isso, para trazer um pouco de renda, para ver um pouco de consumo, para pessoas que estão completamente fora desse ambiente de consumo, que não tem renda nenhuma. Exatamente. Na verdade, os programas sociais, tem gente que vincula a questão do extrativismo da América Latina, que daí todos os países extrativistas, né, os exploradores de recursos naturais, depois vão exportar commodities, eles desenvolveram, como você tem uma grande exportação, você cria dinheiro, e aí você cria políticas assistencialistas, né? Mas, na verdade, eles se destinam a parcela da população que são incapazes de gerar renda. Então, o que você vai fazer com essas pessoas, né? O governo vai ter que, num primeiro momento, auxiliá-la, né? Dar uma renda mínima para elas. Essa é a questão. Então, eu antes de passar para o Bratz, reforma tributada seria um caminho para que a gente pudesse gerar renda? Exatamente. Receita? Perfeitamente. Reforma tributária. Passa por isso. Exatamente. E não revisão ou somente revisão dos gastos. Sim. Né? Nesse caso, Bratz, concorda, discorda nessa perspectiva? Eu disse para o colega que aparentemente a política agora é deixar as 12 milhões de pessoas passarem fome e, quem sabe, perecer a própria sorte, né? Daí são 12 milhões a menos. É uma alternativa, não sei se das melhores. Né? Aparentemente é essa a política do governo. Aparentemente é essa. Quando a gente olha para o teto de gastos, e ele é um problema que, neste momento, pode não estar dando a sua cara, né? Esses contingenciamentos, como tu comentaste, ou cortes, contingenciamento é a palavra mais correta tecnicamente, porque
existe um recurso orçamentário que ele não é dinheiro, é recurso orçamentário, é uma autorização de gasto, e essa autorização de gasto foi, digamos, suspensa, momentaneamente suspensa, porque tu não tem caixa para efetivamente fazer aquele gasto. Então, esse contingenciamento orçamentário tem que ocorrer por causa da LDO, né, por causa das medidas de sustentabilidade, enfim, da LDO e não ainda do teto dos gastos. O teto dos gastos ainda não é um problema para o Brasil, ele vai ser um problema aparentemente para o final de 2020 e 2021. Qual o problema que vai aparecer agora no ano que vem ou em 2021? O governo, antes a gente estava comentando sobre isso, é o principal agente indutor de desenvolvimento em qualquer economia. No Brasil, tem um peso muito maior do que outros países. No Brasil, ele tem mais ou menos 40% do PIB. Ou seja, de toda a riqueza que o Brasil produz, de toda a riqueza que nós produzimos, 40% é a parte do Estado. Essa parte que é tributada, né? E volta para a sociedade como despesa. Quando ela volta como despesa, e aí que eu vejo o problema do teto dos gastos, ela volta de maneira não muito adequada para reduzir desigualdades. 82% da despesa do Estado, hoje do governo, Estado com E maiúsculo, né, do governo federal, é previdência e pessoal. Então, 82% da despesa do governo brasileiro é gasto com previdência e pessoal. Na medida que uma rubrica que é importante, não dá para negar que o pessoal é importante, o governo é prestador de serviços. Sim. Mas à medida que 82% da despesa, de toda a despesa do governo, é pessoal e previdência, é aposentadorias, é os benefícios fiscais que a gente estava comentando antes, o resto, os outros 18%, eles ficam muito achatados para cobrir todo o resto da despesa. Sim. Então, o problema do teto hoje, e ele vai aparecer daqui a pouquinho de forma muito mais violenta, é justamente o tamanho da despesa de pessoal do governo, né? O tamanho da despesa de previdência, principalmente. O Brasil envelhece há muito tempo, as pessoas vivem cada vez mais, abocanham uma parte maior do orçamento para gastos previdenciários. E se esse problema não fosse corrigido, agora começou a ser corrigido com a reforma da Previdência, ele seria, ainda não foi aprovado, tudo bem, mas ele seria um problema muito maior em 10 anos. Então, essa reforma da Previdência, se tivesse sido feita anteriormente, quem sabe há 20, 15, 10 anos atrás, ela não teria sido um problema tão grande agora, de forma a comprimir os gastos, tanto que muito poucos recursos vai sobrar, por exemplo, para as bolsas de doutorado, para ciência e tecnologia, Sim. para programas sociais do tipo Bolsa Família. Esses tipos de programas vão ser muito afetados, sim, e vão deixar o governo numa situação bastante complicada. E aqui a gente tem duas situações, né? Como é que fica a máquina do governo, tendo em vista que a União presta serviço à população, e a gente já falou sobre isso. A gente tem também toda a folha para ser paga, tem toda a previdência, e quem trabalha com economia, um mais keynesiano ou não, vai enxergar no Estado, pelo menos, algum tipo de papel para fomentar essa economia. Vamos pegar uma coisa básica, infraestrutura. Tanto se fala no Brasil em criação, em geração de infraestrutura para trabalhar a nossa economia, para ter produtividade. Vocês acreditam que essas medidas que foram tomadas agora, não só o teto que se discute, as reformas da Previdência, por exemplo, que geraria uma economia, vocês acham que essas medidas são medidas básicas e algo a mais deveria ser feito? Ou a partir dessas medidas que a gente já tem, né, em discussão no Congresso, por exemplo, como a reforma, elas já podem trazer um panorama melhor daqui a 10 anos, que dê possibilidade do Estado brasileiro começar a investir na sua própria estrutura. A gente não tem que pagar só as contas de casa, mas a gente também tem que pensar nas melhorias que a gente tem que ter para viver cada vez melhor. Sim. Assim, a questão das reformas, elas podem ter um impacto sobre o equilíbrio fiscal. Isso aí, efetivamente, terão. Acho que isso é ponto pacífico. A questão é que, assim, você aplica as reformas, o que talvez não seja ponto pacífico é o efeito das reformas sobre o crescimento do PIB, né? Porque as reformas, basicamente, elas vão reduzir gasto público, né? E, ao reduzir gasto público,
Né? Isso vai reduzir o consumo agregado lá na frente. Né? Isso aí é um impacto. E o grande gasto do governo também, claro que é um gasto necessário, né? O gasto com política de rolagem de dívida, juros, etc. Inequivocamente ele é necessário. Mas ele é um gasto, tem até um estudo do IPEA, que era menos de 1% que ele contribuía para o crescimento do PIB. Era não desprezível, mas muito baixo. Então o governo tem grandes gastos que não entram no PIB. E os gastos que entram no PIB, ele deprime. Então a expectativa do PIB crescer é muito pequena, muito pequena. E a questão da reforma, ela vai ter impacto, não vai afetar o crescimento do PIB. Claro, a Previdência, ela vai deixar de ter 3 participações, né? Porque hoje o empregado contribui, a empresa e o setor público. Tá bom, aí você tem toda uma questão demográfica e tal. Hoje o Brasil cresce 0,8%, mas ela não vai, ao meu juízo, não vai ter um impacto significativo. Ela vai contribuir para o equilíbrio fiscal. Agora, quanto crescimento, não vai resolver. Eu quero voltar no equilíbrio fiscal na sequência, porque daí é um outro ganho que a gente vai falar. Mas primeiro vamos na gestão da casa mesmo, né? Para não ficar sem luz. Eu faço essa analogia para você ir de casa. A gente sabe que é muito mais complexo do que gerir uma casa, mas é importante a gente ter as coisas básicas que funcionam, água, luz e tudo mais. Só que a gente também tem que, às vezes, promover melhorias e aí, no caso do governo, tentar fomentar a economia. Essa participação, isso que o governo está fazendo, essa política de teto, as reformas, na tua concepção, vão dar ganho para que o governo possa pensar em investir, por exemplo, em estrutura, além dos serviços que ele tem que fazer? Sim. Eu vejo o teto de gastos com uma questão de a casa está pegando fogo, o teto dos gastos é o alarme. O alarme que vai chamar o bombeiro, é o alarme que vai chamar a atenção para aquele acidente que está ocorrendo. A casa está pegando fogo. Então, excluir o teto dos gastos simplesmente da nossa história ou simplesmente aprovar uma PEC lá dizendo, olha, o teto dos gastos não existe mais, é a mesma coisa do que tirar o alarme. O alarme que vai chamar os bombeiros, que vai chamar a atenção das pessoas para a casa pegando fogo e aí tomar alguma atitude, tipo jogar água ou alguma outra questão que vá debelar o incêndio, é mais ou menos essa a ideia do alarme. O teto é um alarme e o alarme está dizendo o seguinte, a despesa está crescendo muito há muito tempo. A despesa está crescendo de forma não sustentável e quanto mais a despesa cresce, mais receita será necessário, mais impostos aqui em cima de nós, contribuintes, serão necessários para sustentar essa despesa. À medida que não há impostos suficientes para sustentar a despesa, há uma abertura nessas linhas, o déficit cresce. Só que o déficit crescer, isso invariavelmente vai gerar mais uma insustentabilidade fiscal. A insustentabilidade fiscal, que é aquele déficit crescendo, a dívida crescendo, ou em algum momento vai ser resolvido via tributação. Ninguém gosta de pagar tributo, ninguém gosta de pagar impostos. Nós somos aqui agentes econômicos, creio que ninguém de nós gostamos, né, de pagar imposto, e até por isso o nome é imposto, né, é porque é goela abaixo mesmo. E ninguém gostava do período inflacionário. Eu duvido encontrar algum brasileiro que diz, não, eu gostava de ter inflação de 1000%. Não vai achar. Então, ou vai ter mais tributo, vai ter uma carga tributária maior em cima dos agentes econômicos, ou vai ter inflação. Essas são as saídas para uma não sustentabilidade das finanças públicas. Bom, agora o ganho que eu estava falando, além de manter a casa em ordem, né, muito se fala sobre o mercado e a atração de investimentos lá de fora, investimento estrangeiro. Na possibilidade do governo flexibilizar, tanto se diz que para ter credibilidade no mercado é preciso ter esse ajuste fiscal, é preciso que as contas estejam equilibradas. Na possibilidade do governo flexibilizar o teto de gastos, como fica a relação com o mercado? Isso pode ser, né, a gente está falando sobre reforma da Previdência, em ajustar o caixa do governo, e aí vem essa flexibilização. Isso é um sinal
de que isso pode ser um sinal para o mercado de que o governo não sabe ainda o que tem que fazer para ajustar a casa, pode representar para o mercado de que o governo não está tão firme assim nessa posição de ajustar essas contas e deixar tudo no azul. Vou deixar azul porque depois vou granalizar aqui, né? Isso aqui não tem nada de granalização, tá? No vermelho e no azul acho que vocês usam no linguajar na economia, mas enfim, para o mercado, que tipo de sinal isso pode produzir? Bom, em relação ao investimento estrangeiro, né, eu sinceramente não vejo muita relação, tá? Até porque se você pegar hoje o país que está investindo, que mais investe hoje, né, é a China. O que acontece? Investimento estrangeiro direto, o investimento precisamente da China, né, ele não se pauta basicamente pela lógica empresarial. Você vai ter vários aspectos, né? A dinâmica econômica da China hoje ela demanda recursos naturais, tá? Então ela não é autossustentável, então é em soja, próprio petróleo, né? Minério de ferro, etc. Então ela demanda esses recursos, tá? Então se o Brasil fizer A ou B, o chinês ele olha mais a longo prazo, ele vai investir aqui, né? Como investiu nos últimos anos. Então é outra questão. Não vai ser por causa do governo A ou B. São fatores externos que vão mover. Sim, a demanda dela já vai os investimentos estrangeiros. Sim, se o Brasil está ou não organizado. Exatamente. Agora, em relação ao mercado, o mercado, quando a gente fala, é mais o mercado financeiro, né? Mas o mercado financeiro até não é ponto pacífico isso, mas ao meu juízo não há, por exemplo, a bolsa sobe, né? Não quer dizer que isso há uma relação. Se você pegar a variação da bolsa, não há uma relação da renda real, porque o crescimento do PIB cresceu, né? Para o PIB crescer, eu preciso produzir um sapato a mais e vender. Isso é PIB, né? E não papel. Perfeitamente. Então, se eu pego uma ação de 100 e vendo para de 130, isso não entra no PIB, né? Então, essa é que é a diferença. Então, uma coisa é o mercado, outra coisa é o PIB. O PIB que a gente teria que fazer crescer. A gente teria que dinamizar a economia. Fala-se muito Claro, acho que o que pode se lembrar também claro, tem que haver um equilíbrio fiscal, especialmente em época de crise, o equilíbrio pode ser flexibilizado, porque o governo é uma casa, ele tem uma capacidade de se financiar diametralmente oposta que a gente tem, né? Nós não conseguimos se financiar no déficit, ele consegue. Não tem moeda para emitir. Perfeitamente, né? Sim. Ou seja, ou para explicar para o telespectador, quando eu gasto, nada volta para mim. Quando o Estado realiza um gasto, parte do que ele gasta volta para ele em tributo. Sim. Então, essa é a grande diferença. Ele tem uma capacidade de emitir moeda, ele consegue se autofinanciar, que um agente privado não consegue, né? É diametralmente oposto. Sim. Então, isso também tem que ser considerado. Tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado em Agora, na tua visão, Bratis, como é que a gente pode entender esse tipo de recado? É positivo ou não para o mercado? E mesmo que seja positivo ou negativo, isso tem uma influência direta quando a gente pensa em produção, quando a gente pensa em PIB e no ajuste das nossas contas? Para o mercado, qualquer alteração de regra que flexibilize é ruim. Né? Mas o mercado é um mercado volátil, é um mercado lá da Bolsa de Valores, é um mercado que não é aquele mercado do mundo real. Então, para aquelas pessoas que fazem o mercado, nós aqui também fazemos o mercado no sentido que somos consumidores, né? Estamos no mercado nesse sentido. Qualquer medida que flexibilize alguma regra fiscal do tipo teto de gastos ou uma meta de superávit primário da LDO pode sim gerar algum dissabor, alguma variação não prevista. Contudo, o teto de gastos, eu brinquei antes, né, que o teto está caindo, né, e ele está caindo mesmo, porque ele vai ser atingido, o teto, no ano que vem, e simplesmente o Estado vai entrar em default. O governo não vai mais ter orçamento para pagar as despesas básicas. E o que vai ser feito? Vai ser fechado o Estado? Não, o Estado não fale, não existe falir o Estado como uma empresa. A empresa, à medida que ela não tem mais como se financiar ou não tem mais produto para vender, ela fecha as portas e acabou. O Estado não, o Estado é diferente, como tu levantaste. Então,
pode gerar alguma insatisfação no mercado? Acredito que vai gerar. Mas o mercado também sabe fazer contas. Ele também está vendo a despesa do governo comprimida pelo teto. Sim. Né? As metas fiscais estão comprimindo esse ano e ano que vem vai ser comprimido pelo teto. O mercado sabe que o Estado é um agente econômico muito importante. Eu comentei antes, ele faz parte de 40% da economia hoje. Na medida que um Estado que tenha um peso tão grande na economia começa a fechar as portas de órgãos públicos, começa a, por exemplo, não pagar salário de servidores na União, que já está ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, mas que isso comece a acontecer na União, é claro que isso vai gerar dificuldades para a economia. Então, o analista lá de mercado, lá no mercado da Bolsa de Valores, digamos assim, ele está também fazendo essas contas e ele vai chegar à conclusão lógica de que não adianta eu acreditar que mantendo o teto, a sustentabilidade fiscal de longo prazo vai ser mantida se 3 meses a economia vai ficar sem Estado, sem governo, sem segurança pública, sem merenda escolar, sem bolsas de doutorado, sem todo o serviço que a gente vê atualmente. Tem maneira de acreditar que isso vai acontecer? Não tem, não existe. Né? Para resolver esse problema, pelo que eu entendi na nossa conversa, até para encerrar e ter uma síntese, é muito mais um problema de gestão mesmo desse teto, né? Para onde vão ser as medidas para que lado, né? Vamos botar aqui na educação, vamos fomentar aqui na infraestrutura. É muito mais uma gestão do que simplesmente um corte básico, passa a régua e tem que ficar nisso. Para resolver esse problema que está com cara de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, a gente vai ter que achar uma fórmula mágica para gerir isso. Sem parar a máquina, mas sem botar ela a soltar fumaça demais, sem fundir o motor. Sim, mais ou menos por isso? Se tu me permite, isso. A gestão do gasto público foi uma das principais vantagens que foram vendidas na época para a aprovação do teto. À medida que tu tem um limite de despesa, não é mais simplesmente aumentando a despesa que se gere a despesa. Agora, tu tens que ter uma briga dentro do orçamento, uma briga no bom sentido, claro, de que a educação vai brigar por recurso, a saúde vai brigar por recurso e o recurso é limitado, como é para mim, como é para ti, como é para todo mundo, o recurso é limitado. Para o Estado também tem que ser. Então, essa gestão de recursos tenderia a ficar melhor no curto prazo e dar uma sinalização para, então, os agentes econômicos de que o Estado estaria preocupado também com o nosso bolso na medida que ele não mais tributaria mais a cada momento. Contudo, à medida que o teto não tem nenhum gatilho, não tem uma maneira de, quando chegar a, 90% do limite do teto, alguma coisa, um gatilho dispara na medida em que começa a cortar tal despesa, começa a cortar uma despesa que não é importante, ou, tem uma redução de mão de obra na União, tem uma redução lá do fundo eleitoral, que é 19 bilhões, o fundo eleitoral em nenhum momento foi cortado, só se fala em cortar lá na saúde, lá na educação. Quem está chegando na questão da gestão. A gestão é importante? Sim, é muito importante. Ela melhoraria com o teto de gastos? Acredito que sim, mas da maneira com que foi construído, sem nenhum gatilho e principalmente sem retirar investimentos, que é a maneira que o Estado faz a gestão da demanda de uma economia, o teto foi mal construído e ele tem que ser flexibilizado da maneira com que foi construído. Eu espero que não caia na nossa cabeça esse teto, né? Afinal de contas, ele foi mal construído, a gente tem que, num curto espaço de tempo, né? Bom, eu quero agradecer a presença, Marcel Jaroski, economista e professor da UBRA também, Jacob Bratz, economista e auditor fiscal da Receita Federal do Rio Grande do Sul. Sejam sempre bem-vindos e que a gente possa segurar esse teto para não cair na nossa cabeça. Vamos falar mais sobre gestão pública na sequência em um próximo encontro. Sejam bem-vindos sempre. Obrigado.